Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Ateliê. Eu sou a professora Gabriela Braz e venho aqui hoje trazer propostas de ensino de estatística para os anos iniciais do ensino fundamental. Mas antes de apresentar a proposta de hoje, peço que vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Venha você também fazer parte das nossas estatísticas. Vamos lá? Para a atividade de hoje, nós vamos construir um gráfico das emoções. Vamos utilizar da coleta de dados, da coleta das nossas emoções e dos nossos sentimentos para construir o gráfico. Tá certo? Vamos aos materiais que a gente vai precisar para construir essa atividade? Então, galera, para o vídeo de hoje a gente vai precisar de cartolina, tá bem? Eu peguei uma cartolina única e cortei ao meio, porque a gente vai precisar de duas cartolinas de duas partes, ou então duas folhas de ofício, folha de caderno, papelão, o que vocês tiverem em casa, tá legal? Vamos precisar também de 4 saquinhos. Aqui no caso, esses saquinhos eu já tinha em casa, tá bem? Mas vocês podem cortar um saquinho grande inteiro e transformar em 4. Podem também utilizar envelope, podem fazer esse envelope de papel, ou ainda utilizar copinhos descartáveis para fazer o nosso bolsinho do nosso instrumento de coleta de dados. Além disso, vamos precisar então de alguma coisa para ser o nosso dado, né? No meu caso, eu estou usando um macarrão parafuso. Vocês podem utilizar feijão, bolinha de papel, pode ser bolinha de papel enroladinha, pode ser palitinho, o que vocês tiverem em casa. Além desses materiais, nós vamos precisar então de canetinhas, vamos precisar de lápis de cor, vamos precisar também de tesoura, cola, um lapisinho de escrever pra gente fazer as nossas marcações. E era isso. Vamos à atividade? Depois de reunir todo o material que a gente precisa, a gente vai pegar então a primeira parte da cartolina ou uma folha de ofício, papelão, folha de caderno, o que vocês tiverem em casa, e vamos construir nela um quadro. Conseguem enxergar? Nesse quadro, nós vamos construir com 3 colunas e 3 linhas. Ele inicialmente será o nosso instrumento de coleta de emoções, tá certo? Depois de desenhar, então, o nosso quadro com as 3 linhas e 3 colunas, vamos partir para a próxima etapa da construção do nosso instrumento. Então, no quadro que a gente desenhou, a gente vai começar, então, a colocar alguns elementos que compõem a construção de uma tabela. Tá bem, pessoal? Nós vamos, então, preenchê-lo com as nossas variáveis, tá bem? Então, nas variáveis das minhas colunas, eu coloquei o sol e a lua, que vão indicar como me sinto ao acordar e como me sinto antes de dormir. E nas minhas linhas, vou indicar as minhas emoções, né? O como eu me sinto. Então, na minha linha, eu coloquei um emoji, né? Um rostinho feliz. E na outra linha, eu coloquei um rostinho triste, como componentes de uma tabela. Vale ressaltar que temos, então, um título, uma fonte, que aqui no caso é o meu nomezinho e a data que eu fiz a coleta das minhas emoções. E se necessário, pessoal, vocês têm a opção de colocar as legendas. Aqui eu coloquei legenda pela linha e a legenda da coluna, para que vocês entendam melhor o desenvolvimento da atividade. Mas isso vocês só vão colocar se quiserem, é opcional, tá bem, pessoal? Então, depois que a gente desenhou dentro do nosso quadro, né, as variáveis que a gente vai utilizar de como me sinto ao acordar e como me sinto antes de dormir e os sentimentos positivos e negativos, a gente vai colorir, vai utilizar da nossa criatividade para colorir, então, os elementos desse quadro, tá bem? Eu já colori o meu,
os elementos principais que eu vou utilizar. Eu não vou utilizar a legenda, eu coloquei ela só para situar vocês, tá bem? Depois que eu colori todo o meu instrumento, todo o meu quadro, eu coloquei então aqui os meus saquinhos, ou envelopes, ou copinhos, que vão servir como bolsinhos para coletar os meus dados, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai coletar esses dados então. A gente vai utilizá-lo então preso a qualquer parte da casa, né? Vamos colar tipo um cartaz no guarda-roupa, na cozinha, na geladeira, onde vocês preferirem. Por quê? Por que, Prof. Gabi, que eu tenho que fazer isso? Para que vocês não se esqueçam de coletar a emoção daquele dia, tá bem? Todos os dias ao acordar, eu vou pegar o meu elemento, né? O meu dado, no meu caso é o meu macarrão, e vou colocar como eu me sinto ao acordar. Hoje eu acordei muito bem, muito feliz. Tive uma noite de sono boa, então acordei muito bem. E antes de dormir, como foi que eu fui dormir, né? De como eu estava me sentindo antes de dormir. Bah, hoje eu não tava muito legal, Prof. Gabi. Então, eu vou colocar no meu saquinho do sentimento negativo, que eu não estava muito legal. Por que que aconteceu isso? Vamos levar essa discussão pro papai, pra mamãe, pra professora. Por que que eu não fui dormir tão bem hoje? Ah, porque eu não consegui fazer todas as atividades que eu tinha para fazer hoje. Eu não consegui resolver todas as coisas que eu tinha para resolver hoje. Então, hoje eu não vou dormir muito bem, muito feliz, né? Mas amanhã será um novo dia e quem sabe eu consigo resolver tudo isso. E amanhã nós vamos coletar um novo dado. Então, pessoal, passamos a semana inteira coletando os nossos dados, coletando as nossas emoções. O que vamos fazer agora? Ao final da semana, ou no final de semana, ou no início da próxima, conforme o professor sugerir, nós vamos então construir o nosso gráfico. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar então a outra parte da cartolina, ou a folha de ofício, ou o papelão, o material que vocês estiverem utilizando. E primeiramente nós vamos construir o que chamamos de eixo cartesiano. Então, pessoal, depois que a gente desenhou o nosso eixo cartesiano com os dois eixos, um de escala numérica e outro de variáveis, nós vamos começar a compor o nosso gráfico. Nós vamos utilizar dos componentes do nosso quadro, que serviu como instrumento de coleta de dados, para compor então o nosso gráfico. Eu já fiz o meu, vou passar para vocês, tá? Então, dentro do meu gráfico, eu tenho o meu eixo, que compõe a minha escala numérica, e o meu eixo horizontal, que compõe a minha escala de variáveis. Nesse caso, nós vamos construir um gráfico de colunas, tá, pessoal? Que ele é, então, na vertical, tá bom? No caso, se fôssemos utilizar o gráfico de barras que apresenta na horizontal, nós trocaríamos a ordem das escalas. Seria escala numérica na horizontal e escala de variáveis na vertical, tá certo? Eu ainda coloquei aqui algumas linhas feitas a lápis para guiar a gente na hora de colar os nossos dados aqui, tá certo? As minhas duas variáveis são sentimentos positivos e sentimentos negativos. E para cada variável eu tenho outras duas variáveis, que são sentimentos positivos ao acordar e sentimentos positivos antes de dormir. Sentimentos negativos ao acordar e sentimentos negativos antes de dormir. Nesse caso, nosso gráfico se configurará como um gráfico de dupla entrada, porque para cada sentimento nós temos duas variáveis, tá certo? O que a gente vai fazer agora, Prof. Gabi? Nós vamos pegar, então, todos os nossos dados que estão dentro do nosso quadro, dentro dos nossos envelopinhos, copinhos, saquinhos, e vamos transpor eles para dentro do nosso gráfico, respeitando a variável em que ele se encontra, para colar aqui no nosso gráfico. Vamos lá? Cadê nossos dados que estavam no nosso quadro? Você sabe para onde que ele foi? Isso mesmo, ele foi para o nosso gráfico. Agora,
os nossos dados estão no nosso gráfico. A gente colocou aqui quantos dias a gente acordou feliz, quantos dias a gente foi dormir feliz, quantos dias a gente acordou meio tristonho e quantos dias a gente foi dormir meio tristonho ou com algum sentimento negativo. Construímos então um gráfico de colunas composto por 2 entradas, tá certo? Agora, com o nosso gráfico já construído, nós temos que ressaltar com o nosso aluno a importância dos componentes de um gráfico, assim como os componentes de uma tabela. Ele tem que ter título, fonte, né? Tem que ter as suas escalas, os seus eixos. Por vezes ele apresenta proporções, apresenta porcentagens. Se necessário, pode ser colocadas legendas. Nossa sugestão foi trabalhar com as emoções, mas cabe a você, professor, proporcionar o protagonismo do seu aluno e deixar com que ele explore sua curiosidade, sua necessidade de investigação e escolha sua própria temática para desenvolver a sua pesquisa. Lembre-se, com um instrumento muito bem desenvolvido, o aluno consegue coletar informações muito importantes e divulgar esses resultados para toda a turma, toda a escola e toda a sociedade. Faça ele entender que a estatística está no seu dia a dia e que a estatística é muito importante para nós, como cidadãos, desenvolver a nossa criticidade, o nosso protagonismo na sociedade. Precisamos entender o que se passa na TV, na internet, no jornal. Espero que vocês tenham gostado da proposta de hoje. Essa proposta pode ser desenvolvida com alunos em qualquer nível de ensino, desde que adaptada à sua realidade e ao seu desenvolvimento cognitivo. Tá certo? Então, professor, use e abuse da curiosidade do seu aluno e desenvolva muitas investigações e pesquisas. E leve a estatística para o dia a dia escolar do seu aluno. Um beijão e até a próxima atividade.